quero mostrar algumas questões a respeito, né, da saga nas HQs, para a gente entender um pouco, né, como é que funcionou isso. Eu acho isso sensacional. Antes, sempre a gente dá uma passada com vocês sobre a avaliação, o que a galera está achando, né, da série. Então, peguei aqui, essa é a informação da semana passada, do primeiro episódio. Estamos aí com 63% no tomatômetro do Rotten Tomatoes, né, e 74% de aprovação da audiência. Então, a crítica e a audiência está próximo quase, né? 63%. 74% é aquela série mediana, por enquanto. O primeiro episódio acharam medianos, assim. Tanto a crítica quanto a audiência, mais ou menos. Então tá aí, um pouco acima da média, né? Então, eu acho... Aí eu peguei também o IMDB, que é outro índice importante aí que o pessoal usa bastante, né? Tá com 7.1, né? Passou raspando aí. Não ficou para recuperação. Não ficou para recuperação ainda, né? Então, essa é a premissa, né, das notas aí do que o pessoal está entendendo aí da série. Então, acho que tá, por enquanto, né, se ela continuar num ritmo um pouco arrastado, que essa é a minha crítica a esses 2 episódios, tá sendo arrastado. Por ser uma série com poucos episódios, ele não pode perder tempo. Ela tem que explicar o que precisa explicar e já tem que ir para ação aí, porque não vai dar tempo de fechar tudo, né? Ou então eles vão ficar se arrastando nos primeiros episódios, depois querer resolver tudo. Acelerar muito no final, né? Sabe? Com um piscar de olhos, com um estalo, que não tem estalo mais, ok? Então não tem essa de ficar demorando muito. E se demorar muito, vai ter o quê? 1 ou 2 episódios para tentar fazer o fechamento da história, e aí fica uma droga, a gente sabe disso. Então, esse é o nosso medo nesse momento, né? Foram 2 episódios, e 2 episódios que eu acho que eles poderiam ter um ritmo um pouco mais rápido. Achamos bem lento, bem, assim... Foram bons, ok? Trouxeram algumas informações pertinentes, mas eu acho que o ritmo da série poderia ser um pouco mais acelerado, e o ritmo dos acontecimentos também, porque eu tô com medo deles deixarem tudo pro último episódio, e aí tentar resolver tudo super rápido, e aí geralmente deixa um monte de ponta solta e acaba a série de uma forma bem... Esse Vamos é o medo. Então, quando você tem uma previsão de várias temporadas de uma série, então você pode se dar o luxo de gastar bastante tempo para explicar a história, né? Com detalhes e tudo mais. Aqui a gente não tem muito isso, né? Até porque não tem muita perspectiva de que vai... A princípio, o que nós temos é que é uma minissérie. Então, ela se basta e se fecha em si mesma. Não sabemos de outra temporada e tudo mais, né? Sim. Até porque eles esperam para ver o resultado, para ver se indicam isso depois e tal, né? Mas a princípio o que nós temos de informação até agora é que é uma minissérie com 6 episódios. Já foram 2, então já 1/3 da série já foi, e a gente precisa ver que grande ameaça global é essa aí, né? Porque se a gente for usar como base os quadrinhos, é uma saga gigantesca, né? Então, assim, claro que vai ser... Isso já é um pouco decepcionante, porque ela não vai ter a proporção que tem nos quadrinhos. Vai ser algo muito menor, essa escala, muito menor, né? Uma escala bem regionalista, assim, bem micro, perto dos quadrinhos. Vai ser mais ou menos a ideia dos judeus, né? Quando reconstrói o segundo templo, você tem um grupo que fica chorando, né? Porque lembra do primeiro templo. Os mais novos estavam rindo porque nunca tinham visto o outro templo. E agora os mais velhos... E achando magnífico, maravilhoso. E agora os mais velhos já sabiam como era o templo anterior e viram, meu Deus do céu, né? Aí, tipo, a galera, os velhos aqui, né? Tá que leram os quadrinhos, né? Tá certo isso. E aí vem a galera né, os mais novinhos, ou que só pegaram os filmes e séries, enfim, que acham maravilhoso. E aí o povo que leu a saga do quadrinho fica, meu Deus, eu não acredito. O que eles estão fazendo, né? Com a história que era tão boa. É isso. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos essa a perspectiva aí, né? Do que a gente vai ver. Então, assim, né? A saga, ela originalmente ela foi publicada entre 2008 e 2009, né? Então, ela permeou todo o universo Marvel e tinha como plot principal do roteiro a ideia de que, assim, há muitos anos os Skrulls estão entre nós.
né, essa raça alienígena metamorfa, que foi aos poucos, né, assumindo posições-chave na sociedade, e ao chegar ao ponto de que, né, não se sabe mais quem é humano, quem é Skrull. Né? Então, a premissa é muito boa, porque ela está baseada na ideia de confiança. Eu não posso confiar em ninguém. Em quem eu posso confiar num universo, né, onde eu não sei mais se é a pessoa mesmo ou se é um Skrull passando por aquela pessoa. Se o seu pai é um humano, se é um Skrull, a sua esposa, o seu filho, o seu chefe, o pastor, você não sabe mais, né? E isso vai chegando a um ponto em que até os personagens, né, da comunidade sobre-humana da Marvel acaba tendo infiltrado os Skrulls lá dentro. Então, há uma crise de confiança dentro dos próprios grupos de heróis, né? Os Vingadores, X-Men e tudo mais. E isso vai levar ao embate, né? Então, ela começa também a conspiração vai se revelando aos poucos, até que da metade para frente da saga você tem a guerra, né, de humanos e Skrulls. Eles vêm para a Terra porque dentro da cultura Skrull, o planeta Terra ele tem um papel importante, até religioso, né? Os Skrulls entendem que a Terra pertence a eles por direito. Né? O principal elemento, os humanos é um grupo pequeno, né? Dentro da magnitude do universo, né? Desse universo da Marvel. Então você tem uma grande guerra de dois povos muito desenvolvidos, que é a guerra Skrull-Kree, né? Os Kree contra os Skrulls, e a Terra acaba sendo um ponto aí, né, onde essa grande guerra está acontecendo e acaba acontecendo essa disputa, né, então, entre esses povos quando acabam vindo para a Terra. Então tem essa premissa interessante, até uma questão religiosa vinculada à população Skrull na Terra. Então, mas essa ocupação ela se dá ao longo de muitos e muitos anos. O que é interessante nos quadrinhos com relação a essa capacidade que o Skrull tem de tomar uma forma humana, né, que ele pode tomar até as memórias daquela pessoa e se tornar de fato aquela pessoa em termos de voz, DNA e tudo mais. Então é virtualmente impossível você conseguir identificar se a pessoa é humana ou não, porque não tem como você tirar, né? O DNA vai ser o mesmo da pessoa. E quanto mais tempo esse Skrull permanece na forma humana, mais ele vai adquirindo a forma, o pensamento e tudo mais. Ao ponto de que alguns que estavam, né, na saga dos quadrinhos há muito tempo como humanos, eles esquecem até que eles são Skrulls. Então, eles acreditam de fato que eles são humanos, mesmo sendo impostores. E isso eu acho que é interessante, né? Porque ali eles resolvem uma série de problemas de roteiro, aí é a oportunidade perfeita para trazer personagens que haviam morrido no universo Marvel de volta. Se a Marvel quiser, né? Mas eu acho que não vai acontecer. Não, aqui nos quadrinhos eles fizeram isso. Então eles trouxeram vários personagens que haviam morrido, né? Porque assim, o personagem que morreu era um Skrull. O original, né, o personagem, ele estava preso, né? Os Skrulls prenderam aquele original e, né, quem tomou o lugar foi um Skrull que morreu, né? Mais ou menos se a gente trouxesse isso para o universo, para o CM, seria, por exemplo, quem que morreu lá quando o Thanos jogou a Viúva Negra, né? Quando ela se jogou lá, né, em Vingadores Ultimato, era uma Skrull que acreditava que era uma humana e a verdadeira, né, Viúva Negra estava presa em algum complexo e tal, e seria liberada ao longo desse conflito. Né? Mas então, a gente sabe que provavelmente não vai acontecer, acredito eu. Não, acredito sim, só dar um exemplo. Isso é um exemplo, né? E uma suposição. De como eles fizeram nos quadrinhos. E outros personagens morreram na saga para mostrar o peso, né? Sempre que eles matam vários personagens aí nas mega sagas, é para mostrar o peso que essa saga tem para a história maior aí do universo cinematográfico da Marvel, né? Mas aqui no CM, se você não leu a saga, se você não conhece a HQ, você já ouviu falar desses personagens, os Skrulls e Kree, e a guerra entre Skrulls e Kree,
é a partir do filme da Capitã Marvel. Porque no filme da Capitã Marvel é que essa história começa a se desenrolar e aparece para nós no UCM. Então, se você não está... se você não leu a HQ, se você não leu a saga, você deve estar se perguntando, tá, mas eu não li, e agora, né? Não conheço nada, então nem adianta eu assistir a série porque eu não vou entender. Não, esses dois povos, eles foram retratados no filme da Capitã Marvel. E o filme da Capitã Marvel acaba com o Fury, né, protegendo, ajudá-los. A Capitã Marvel também, inclusive, protegendo ali aquela célula aqui e falando, não, a gente vai arrumar um planeta para vocês, a gente vai arrumar um lugar para vocês, né? E é aí que essa gente, né, esse povo vem para a Terra, né? Então, no filme da Capitã Marvel, vocês vão conseguir ver um pouco dessa história, porque é ali que começa essa história no UCM, né? Então, se você não leu a saga na HQ, não precisa ficar desesperado, desesperada, e falar, pô, não vou entender nada, nem sei o que estão falando. Não, a gente já teve aí uma, né, a introdução da história, ela começa para nós lá com a Capitã Marvel, né? Porque a Danvers fala que vai ajudar e que vai arrumar um lugar para eles ficarem. Só que há um espaço de tempo enorme entre quando ela falou que ia ajudar essa galera, os Skrulls, e hoje, que começa a série, né? Porque isso deu o quê? Uns 30 anos que os caras estão aqui no... Eles chegaram em 97, né? Vai fazer 30 anos. 30 anos que os caras... anos. Quase 30 anos que os Skrulls estão aqui entre nós. Então, a série, né, do CM na Disney Plus vai mostrar essa história, que já vai fazer quase 30 anos que a Capitã Marvel e o Nick Fury falaram que ia ajudá-los, que ia, né, arrumar um lugar para eles e tal. E eles estão esperando até hoje, nada aconteceu. Então eles se revoltam e falam: bom, se os caras só prometeram e não fizeram nada, esqueceram a gente aqui, a gente vai dar o nosso jeito e vai fazer do jeito que a gente achar que deve, uma vez que nós somos esquecidos nesse mundo. E como a gente está aqui há quase 30 anos, a gente já se assimilou tudo que tinha para assimilar sobre o modo de vida desses seres humanos, e a gente já conseguiu alcançar postos de poder, né? Nos utilizando aí dessas pessoas e nos tornando impostores. Então, a gente consegue. E, né, o segundo episódio, o que passou hoje, né, o que estreou hoje, ele é bem revelador nesse sentido. Sim. Que tem alguns impostores em impostos de comando, impostos muito altos aí né, governos e tudo mais. Então, se você ainda não assistiu, você vai poder assistir e ver isso. Então, assim, eles já estão aí há quase 30 anos esperando uma resolução que foi prometido a eles quando eles vieram e que não nada foi acontecido, porque a Danvers simplesmente esqueceu os caras no churrasco, né? O Fury, então, ficou meio lelé depois do blip, quando voltou do blip. Todo mundo na série, desde o primeiro capítulo, fala que ele não é mais a mesma pessoa e ficam toda hora jogando na cara dele que ele é um velho, que ele tá acabado, que coitado de você, se eu desse o meu dedo mindinho na tua cara, você já teria caído, sabe? A galera fica o tempo todo aí, assim, né? Tipo... Ai, meio que rindo da cara dele e sendo um zetarista tonto, né? Bom, sobre etarismo, assista a nossa live sobre Gato de Botas 2, onde a gente fala sobre o desafio do etarismo nos nossos dias. Então, quer saber mais a respeito disso, dá uma olhada lá na nossa live sobre Gato de Botas 2, né? Onde a gente fala a respeito desse fenômeno, né? Triste fenômeno do etarismo nos nossos dias. E se você não sabe o que é etarismo, etarismo é o quê? É você ter preconceito com a idade das pessoas, né? Ficar achando que as pessoas, só por ser mais jovens, ficar achando que as pessoas são um bando de velho e que não deve ser levado em consideração. E o primeiro capítulo é basicamente isso. A galera jogando na cara do Fury que ele não fez o que ele prometeu que ia fazer, que ele virou um ser imprestável e que agora ele tá acabado, prestes a morrer. O Fábio comentou ali a respeito daquela cena Capitã Marvel lá, onde, como que eu vou saber, né, onde eles faz o sinal de comer o pão cortado lá, lembra? E aí, em Era de Ultron, ele come. Então, assim, aí desde lá já tem toda uma teoria, né, que a gente adora isso, né? Eu acho que ele já é um Skrull desde lá, né? Que Pode ser. A gente vê lá no final de Homem-Aranha, né, na cena pós-crédito ali e tal, de volta para casa,
Sem Volta para Casa, né? O segundo, Longe de Casa. Longe de Casa. Né? Onde ali mostra que o Talos era o Nick Fury ali, né? E o verdadeiro Nick estava na estação espacial e tal. Né? Para o governo americano, construindo um tipo de barreira contra as ameaças alienígenas. Então, ele estava em missão para o governo americano, construindo uma barreira de mísseis, alguma coisa na órbita da Terra, para proteger de novas invasões, né, depois que aconteceu lá em Vingadores 1. Então, você tem toda essa questão aqui, mas aí a gente não sabe, né? Os plots vão acontecer dentro dessa questão, né? Vamos ver. O Rafa está colocando aqui que imagine se acontecesse isso com o Robert Downey Jr., o Chris Evans participando também e tal. Isso seria muito legal, né? A gente tem, por enquanto, dos conhecidos, assim, né? A Maria Hill e o Rhodes, né? O Máquina de Combate ali também, em papéis mais burocráticos dessa vez, foram os que apareceram aí, assim, dos que a gente conhece, né? Isso, a gente não sabe, de repente, vai que, né? Seria legal. Vai que aparece outros que nós conhecemos. Para dar uma brilhantada, né? Porque na saga você tem, assim, né? Um monte de personagem que vira Skrull, isso é legal, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens das cenas finais ali, né? A gente descobre na saga dos quadrinhos que a Mulher-Aranha é a Imperatriz Skrull, a líder de todo o esquema, muito bem feito ali você não desconfia dela, demora muito para você começar a desconfiar dela, assim, né? E aí você tem ali os heróis humanos que sobraram, né? Numa batalha final contra os Skrulls ali, o Wolverine tá quase para detonar ela, e quando ele tá prestes a cravar as garras da Adamante, por isso que eu vim com essa camiseta, tem a ver com nosso assunto de hoje, né? Só a volta, né? Quando ele tá quase conseguindo dar cabo da Imperatriz Skrull, aí aparece alguém que dá um tiro e mata a Imperatriz Skrull à distância, e a gente descobre daí que é o Norman Osborn, né? Então, assim, ele que mata, e assim, isso tudo vai ser televisionado. Isso, claro que isso já é um plano dele, na verdade, né? O cara é um Lex Luthor da Marvel, quase, o Norman Osborn, assim, né? Então aí ele a partir dali ele vai ganhar uma popularidade muito grande, e como os heróis vão entrar em descrédito, porque muitos heróis eram Skrulls e vão ser usados ali, né, para difamar a comunidade super-herói, dos super-heróis da Marvel, então eles vão cair em descrédito. Então, quem que a população mundial vai escolher como novo líder aí, né, desses meta-humanos? O Norman Osborn. E aí, a partir daí, vai começar a próxima grande saga da Marvel, que é o Reino, o Império Sombrio, né? Então, o Norman Osborn vai comandar um grupo de Thunderbolts ali e tal, né? E começa essa outra saga que vem na sequência de invasão secreta, né? Então, eu acho interessante, porque talvez isso não soubesse, né? Está acompanhando apenas a série, né? Então, quem sabe, né? O que pode aparecer? Claro que nada disso aqui vai aparecer na série. Não, até porque eles nem têm tempo. Assim. Ela vai ser muito minimalista nesse sentido, né? Mas, assim, essa é a história original, então a gente vai ver de que forma que eles vão adaptar isso, né, para as telas, ok?